Pessoal, estamos de volta. Vamos ao último bloco do hidrogênio verde e armazenamento Absolar 2025. Peço aos que estão ainda no coffee break e que estão me ouvindo que voltem. Nós estamos nos encaminhando para o nosso último painel, que vale muito a pena. Gostaria que vocês estivessem aqui para a gente dar início. Nosso último painel, armazenamento de energia e operação do sistema elétrico. Convido para vir à nossa mesa a diretora técnico-regulatória da Absolar, Thalita Porto. Uma salva de palmas, por favor. A Thalita é engenheira eletricista pela PUC do Rio, com mestrado em engenharia elétrica pela mesma instituição, além de especializações em direito na área de regulação de energia elétrica e em estratégia e execução. Com visão estratégica, a Thalita atua há mais de 30 anos no setor elétrico e tem passagens pela Eletrobras, AES, Tietê, PSR Consultoria e Renova Energia, e também foi conselheira da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, entre 2016 e 2024. Seja muito bem-vinda, Thalita, muito obrigada. Mais uma participante que não conseguiu voar do Rio para cá por conta daquela questão no aeroporto que nós falamos pela manhã, mas ela estará online conosco, então eu a chamo aqui e provavelmente a câmera já abra, que é representando o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, Sumara Ticon. Seja muito bem-vindo online, Sumara. Uma salva de palmas para você. Nós agradecemos a sua presença, sentimos pelo aeroporto Santos Dumont, mas enfim, o mais importante é que você está conosco. Ela é engenheira elétrica formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização e pós-graduação em sistemas de potência, engenharia econômica e administração industrial. A Sumara trabalha há 30 anos no setor elétrico. Ela participou da fundação do Operador Nacional, onde em 2017 ela assumiu a gerência executiva de planejamento estratégico e desde 2024 ela é assessora executiva da diretoria de planejamento da entidade, apoiando a gestão nas frentes de engenharia, de planejamento elétrico e energético. Nós convidamos também a gerente de vendas da Trina Solar, a Mariana Goldel. Por favor, Mariana. Ela é engenheira civil formada pelo Instituto de Tecnologia de Santa Catarina, possui ampla experiência no setor de energia renovável, com passagens pela Engine Brasil e Scatec. Atualmente, a Mariana ocupa a posição de Sales Manager da Trina Solar, liderando a divisão de sistemas de armazenamento de energia no Brasil e também na Argentina. Chamo agora o diretor comercial da Pylontech, o Ricardo Seixas. Uma salva de palmas. Ricardo é formado em engenharia de produção pela Universidade Mackenzie. Ele trabalha no mercado de energias renováveis e armazenamento de energia há mais de 8 anos. Já atuou em empresas como a Livoltech, a Sunova Solar Technology e a Ginkgo Solar. Na Pylon, ele responde pela área comercial de toda a América Latina. Convido agora o Ricardo Freitas, que é gerente comercial e de engenharia da Shint Power. Vou ler agora, recebi o seu, por favor, uma salva de palmas, o seu currículo aqui no meu celular. Ele é graduado em engenharia elétrica com MBA em administração industrial, atua há 30 anos trabalhando no setor de energia como comercial técnico, especialista no desenvolvimento de mercado para empresas entrantes e trabalhou em empresas como a Huawei e a Intelbras e atualmente é gerente comercial e de engenharia na Shint Power Latam. Para completar a mesa, chamo agora o gerente sênior de desenvolvimento de negócios da eStorage Canadian, o Rafael Moura. Uma salva de palmas, por favor. Ele é engenheiro com ampla vivência no setor de energia, tendo liderado iniciativas estratégicas em armazenamento, geração solar e soluções integradas para o mercado brasileiro e latino-americano, e ao longo da sua trajetória ele desenvolveu competências em modelagem de negócios, de integração de sistemas e análises regulatórias, viabilizando projetos que fortalecem a transição energética. Atualmente, ele é gerente sênior de desenvolvimento de negócios da eStorage, divisão global da Canadian Solar, dedicada a projetos de armazenamento de energia. Thalita, a palavra é sua para o nosso último painel.
Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a Bessolar nesse painel, que eu considero assim, super importante. Eu acho que hoje, no setor, a gente vive aí um dos maiores problemas que existem, que é a questão do corte de geração. E a Bessolar, ela tem atuado aí de uma forma muito efetiva junto às instituições, as principais instituições da nossa governança do setor, aí principalmente para essa questão de mitigar os cortes de geração, porque a gente sabe que está muito pesado para os nossos associados. E eu diria que são basicamente 4 frentes que a gente entende como soluções aí de médio e de curto e médio prazo. A primeira, eu diria que é a evolução do sistema de transmissão. Nós temos 60 bilhões de reais em linhas de transmissão licitadas. A gente sabe que a geração é no Nordeste e o consumo maior é no Sudeste, então a gente precisa acompanhar essas linhas de transmissão. O segundo é o sinal, eu acho que vocês viram muito bem aqui, o Donato exemplificou muito bem, e provavelmente de manhã também vocês viram, mas é o correto sinal do preço. Isso foi muito explorado aqui, né? A gente chama de o impacto para o consumidor, né? Educar o consumidor a ter uma reação ao preço. O terceiro, eu diria que é a nossa novas cargas de geração. De manhã vocês viram o painel de hidrogênio, né, que a Camila participou também, e data centers também, quer dizer, a gente ter novas cargas para a gente poder viabilizar, mitigar os cortes de geração, e por fim, eu diria que é a questão das novas tecnologias, que é o painel aqui, é o tema de vários painéis aqui, que foi o dia inteiro, e eu queria agradecer aqui a presença de todos. A sala ainda está cheia, eu achei que fosse esvaziar, mas a grande vantagem aqui é que são pessoas que eu conheço há muito tempo, né? Tem várias pessoas aqui que são amigos meus mesmo, e eu queria iniciar aqui agradecendo a presença do operador, que é uma instituição que opera o sistema, então a responsabilidade é enorme, e é uma grande amiga minha, né? A Sumara tem 30 anos de setor e nós fomos contemporâneas há 30 anos atrás em Furnas. Ela era do planejamento da transmissão e eu era do planejamento da geração em Furnas. E o quão é importante a geração conversar com a transmissão para que justamente a gente mitigue a possibilidade de escoamento. Então, e agradecer também, porque ela fez uma via crucis, ela foi do Santos Dumont para o Galeão, para tentar vir aqui estar com a gente hoje, não conseguiu no Galeão, mesmo no Galeão, e ela voltou para casa, teve um problema no micro, mas resolveu e está aqui. Sumara, por favor. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, não, boa tarde. Estou fora de sintonia. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Thalita, queria agradecer muito aí o convite da Bessolar para o operador estar presente aqui e fazer esse bate-papo com vocês. É um prazer enorme cumprimentar todos aí nesse painel que estão participando dessa mesa, e a você, claro, Thalita, uma grande amiga e de tantos anos de setor elétrico juntas, né? Bem, eu não trouxe uma apresentação específica para falar aqui, mas eu vou trazer a visão aqui do operador e dos desafios e a inserção da bateria nesse contexto aí dos desafios da operação. Então, se eu ficar muito chata aqui, mas eu vou tentar trazer um pouquinho dessa visão da operação. Então, eu posso dividir assim, as estratégias e a dificuldade de operação em eu diria em dois pilares importantes. O primeiro pilar, muito discutido e muito falado na imprensa, e todos eu consegui assistir um pouco do painel anterior e também trazido por outras pessoas, que é a nossa famosa curva do pato, né? E como isso é complexo a operação do dia a dia com aquela famosa curva do pato, né? A curva do pato, ela traz 3 desafios simultâneos para a operação do sistema. Então, ela traz o desafio da barriga do pato, e aí toda vez que a gente pensa nesse desafio, né, em que você tem um excedente de geração muito maior do que a carga nesse momento,
e que tem todo um containment associado, e quanto isso impacta todos os agentes geradores, mas tem um impacto também muito grande para a operação do sistema, porque nós estamos todo o tempo tendo que controlar a frequência e a tensão do sistema. E para isso, uma das consequências é ter que cortar essa geração para manter a frequência dentro do nível aceitável. Mas existe um outro problema também que está associado à tensão. Então, a gente precisa desligar uma série de linhas de transmissão para conseguir garantir que a operação seja segura. Então, a gente tem um problema grave dentro de operação, uma dificuldade, né? Não digo que é um problema grave, que eu acho que é um desafio, e todos os desafios eles nos instigam a pensar em soluções. Nós temos um problema específico de rampa, né? A rampa é uma complexidade, ainda bem que o Brasil tem muitas usinas hidrelétricas, então você precisa de uma potência girante despachável para poder atender essa rampa. Quanto mais íngreme essa rampa, mais complexo é a operação do dia a dia. Nós temos uma série de restrições hídricas que também nos impedem. Então, existe uma complexidade muito grande para tratar essas rampas de 30 gigawatts que vão se tornar 50 gigawatts, e tudo que a gente vem planejando, né, todo o olhar do planejamento, e aí eu estou falando do planejamento da operação, é claro que é da responsabilidade do ONS, não da expansão, que é a responsabilidade da EPE, mas ele vem acontecendo muito antes do que o previsto, né? Então, todas as questões, por exemplo, como aconteceu no Dia dos Pais, que foi comentado no painel anterior, né, que nós cortamos aí praticamente 100% da geração centralizada, né? A expectativa é que isso acontecesse mais à frente, então a gente já está vivenciando isso antecipadamente dentro das projeções que se fazia. E dentro desse contexto, né, da curva do pato aí, dos 3 principais desafios voltados, é claro que tem o impacto ligado aí à potência, né? Toda a matriz elétrica brasileira, praticamente, ela só cresce em sol. Se você olhar a matriz de hoje, a matriz de 2029, o crescimento é basicamente solar, o que tem de eólica é uma proporção muito pequena. Então, se você imaginar isso e olhar para o futuro, né, essa projeção, né, dentro do horizonte do ONS, qualquer carga que entra no sistema, ela precisa de uma potência controlável associada que nós possamos despachá-las à noite. Então, isso, imagina um crescimento natural da carga, ela já indica leilões de reserva de capacidade, basicamente contínuos para poder fazer o atendimento noturno. Então, esse é um bloco de problemas e desafios da operação, muito falados, muito conhecidos e muito ditos na imprensa, enfim, eu imagino que todos vocês conheçam muito bem. E aí a gente tem um outro bloco, que é uma mudança da característica da dinâmica do sistema elétrico, né? Então, assim, o Brasil, por ser um país com muitas máquinas síncronas, né, de térmicas e principalmente das hidráulicas, os fenômenos elétricos que acontecem na dinâmica do sistema, eles eram um tipo de fenômeno. Hoje, né, com a mudança da troca dessas máquinas síncronas, né, por inversores, a gente tem uma dinâmica que tem uma complexidade, um desafio muito grande operativo, que é uma redução, eu diria assim. Existem 2 vieses. Um é o viés da inércia do sistema, né? Quando você troca por inversores e você está trocando máquinas síncronas e você reduz a inércia. Mas a inércia ainda não é um problema no Brasil. Ainda a inércia é uma questão que, né, a quantidade de máquinas síncronas é grande o suficiente para dar uma robustez da inércia, mas temos um problema da potência de curto-circuito. Então, essa mudança leva o sistema né, quando o ONS planeja a operação do sistema, né, eu percebi um pouco no 8 painel, assim, uma ligação um pouco com a percepção de como o sistema vai se desempenhar, a velocidade, o desempenho dos inversores, mas o ONS ele não trabalha com percepções, né? Ele trabalha o tempo todo com simulação. E aí eu não estou falando de simulação de ferramentas como New Wave, cadeia eletroenergética, nem DCEM, eu estou falando aqui de restrições elétricas que são colocadas na rede por causa do desempenho dinâmico, né? Que acontece em milissegundos do sistema.
Então, esse é um fenômeno também que mudou a característica da operação do sistema, né, o fenômeno do colapso de tensão, e é uma preocupação. E junto com esse problema, a gente tem o desafio, que é desafio de dados e modelagem de equipamentos, né? Também não é muito falado, isso foi muito falado na época do blackout, né? Hoje a gente fala, mas isso não é um desafio do Brasil, isso é um desafio mundial dessa modelagem, inclusive de capacitação técnica no setor para modelar esses equipamentos, né, dentro das ferramentas utilizadas, e é de fato bastante complexo. E aí, dentro dessa minha fala toda aqui de problemas que eu estou trazendo para vocês, né, como é que a gente olha para a bateria, né? A bateria, de fato, como já foi falado anteriormente também, sempre muito dito, é o nosso canivete suíço, é o coringa do setor elétrico. Ela vai resolver todos os problemas? É claro que não vai resolver todos os problemas, a gente precisa sempre de soma de soluções, e as tecnologias elas são sempre complementares, mas urge a necessidade da inserção de baterias no sistema. Assim, eu não tenho dúvida disso, o ONS sempre apoiou muito essa questão das baterias, desde a primeira que entrou, né, do nosso case lá da bateria de registro, em que o ONS entrou firmemente para conseguir capitanear e fazer estudos que, de fato, caracterizassem o benefício dessa bateria que foi inserida em registro, mas agora a gente está falando em outra dimensão, completamente diferente, e dá vantagem, porque a bateria ela tem o impacto de reduzir essa barriga do pato, ela vai reduzir essa rampa, a questão dessa rampa ser tão íngreme, e ela vai, é claro, poder atender também o pico de noturno, né, de potência necessária para o sistema, além de todos esses benefícios no desempenho elétrico do sistema, porque a gente tem tecnologias como a grid forming, que permite que o operador vá trabalhar como uma bateria, como simulasse uma máquina simples. E ela, de fato, né, dentro dessa tecnologia, ela traz benefícios, muitos benefícios para o desempenho elétrico da rede, além de outros, né, recursos, é claro, que eu não vou entrar nem no mérito aqui, né, de Black Start, em outras funcionalidades, e como já foi muito dito também, sobre como é que a gente pode tratar esses serviços ancilares. Mas, assim, só falando desses 5 problemas, dos 4 principais problemas que eu trouxe aqui para vocês, mais a questão da modelagem, que aí é um outro viés, que a gente precisa só ligar, se importar com isso, de como o operador precisa desse dado para poder fazer a garantia da melhor operação possível, né, e com a menor restrição possível, porque quanto melhor eu tenho essa modelagem, melhor é o desempenho do sistema. Então, a bateria é um fator muito relevante, muito importante para o ONS, para a operação do sistema. Eu vejo que ele tem 2 caminhos mais fáceis de entrar, um muito falado, que é através do leilão de reserva de capacidade, né? Então, estamos aqui aguardando ansiosamente a emissão da portaria do LRCAP de baterias, mas eu acho também que existe um caminho muito importante ainda não tão explorado, que é a bateria como função transmissão. Nós temos PIDs super importantes que já trouxeram informações e dados, banco de preços, uma série de questões que vão subsidiar a EPE para, na decisão de uma solução estrutural, como foi o caso da bateria de registro, a gente poder caracterizar ela como uma solução viável, e comparado com outras soluções de transmissão, importante ser um recurso também como uma solução de transmissão. Então, sei que meu tempinho já apareceu um sinal aqui que o meu tempo acabou, não quero me estender, mas queria deixar o recado da importância que esse recurso bateria tem para a operação do sistema. Então, assim, é indiscutível. É claro que não é só bateria, nós temos uma série de outros recursos de tecnologias importantes para agregar valor ao sistema, mas a bateria é fundamental, e que o país, sem dúvida nenhuma, precisa avançar nessa direção. Obrigada, Sumara. Eu acho que você tocou em alguns assuntos assim que para nós ele é fundamental, né? Por exemplo, o próprio
subestação, né, de registro, que foi o primeiro case, né, caso piloto do ONS, ele teve autorização em 2022, que nem o próprio Henrique falou aqui, da Demarest. Ele começou a operar em 23, um ano depois, e no verão de 24, no verão de 25, se a bateria não tivesse ali naquela transmissora, naquela subestação, não teria atendido a demanda ali na região da praia de São Paulo. Então, realmente foi fundamental. E o próprio leilão LRCAP, que é algo que todo o setor aqui almeja que ocorra o mais rápido possível, e estamos trabalhando para isso. Obrigada. Bom, agora eu queria ouvir um pouquinho da Mariana, a experiência, a da Trina, né? Toda a experiência internacional e um pouquinho da experiência de vocês. Perfeito, Thalita. Primeiramente, obrigada pelo convite da Absolar para estar aqui nesse evento. Mais uma vez, a gente vê que é um sucesso esse evento, só vê que agora já são quase 5 da tarde e ainda está com a casa cheia. Cheguei um pouco mais cedo, cheguei um pouco mais atrasada hoje de manhã, vi que quase não tinha mais cadeira para sentar. Então, muito obrigada. A ideia aqui da minha fala é realmente trazer um pouco dessa experiência internacional. Eu sou responsável por 3 países da América Latina dentro do Grupo Trina Storage, que é uma divisão do Grupo Trina Solar, e eu sou por Brasil, claro, Argentina e Uruguai. Então, a ideia é trazer um pouco da experiência do que a gente tem vivido aí na Argentina e também o que a gente vê no Chile, fazer esse bate-bola de alguns aspectos, o que a gente tem trabalhado bastante forte nos últimos meses e trazer realmente casos dos nossos vizinhos, não de outros passando os oceanos. Então, trazer realmente dos nossos vizinhos, onde a gente consegue comparar claramente, e são 2 casos bem distintos, assim. Então, onde está o som? Assim? Perfeito. Aqui, opa. Falando muito rapidamente da Trina, a Trina Storage é uma das divisões da Trina Solar, a fabricante de módulos, onde começou já faz 28 anos, com a fabricação de módulos fotovoltaicos na China, uma fabricante chinesa, e trabalha com a excelência em termos de tecnologia desde então. Bom, a gente vem falando de baterias aqui na nossa região não faz tanto tempo assim, porém, dentro da divisão, dentro da Trina Storage, a Trina Storage ela foi estabelecida em 2015, já prevendo essa nova onda do setor da transição energética. Então, em 2015, a Trina ela já vinha estudando toda a parte de baterias, sistemas BESS. Em 2015, ela realmente decidiu criar a Trina Storage, e isso a gente realmente ficou bem definido. Ela ganhou experiência de 2015 até 2020 no mercado da Ásia, onde ela realmente entendeu como funciona a tecnologia, para onde vai essa tecnologia, e trazendo toda a expertise necessária de qualidade técnica junto para o Grupo Trina, e em 2021 se sentiu preparada para se lançar globalmente, onde a Trina ela se lança para os outros continentes, como a Europa, aqui para as Américas, e também daí foi para a parte da Oceania. E em 2022, logo na sequência, tem diria que é um dos marcos mais importantes para a Trina, que é a inauguração da nossa superfábrica, que é uma fábrica que vem desde a fabricação das células de bateria, das células dos sistemas BESS, até realmente a integralização vertical completa dos sistemas de baterias. E desde aí até hoje, a gente já tem mais de 14 gigas vendidas, a gente já está indo para a nossa 3ª geração de equipamento, tem trazido bastante track record, o último ano foi bastante agitado, esse ano também, a gente espera que continue assim. E assim, era muito rápido, só para passar qual é a Trina nesse mercado. O que eu gostaria de comentar com vocês, eu gostaria de falar rapidamente, são 2 casos, o caso da Argentina e do Chile, como eu já havia comentado para vocês. Na Argentina, a gente teve um leilão nos últimos meses, e
A gente tem trabalhado muito forte dentro da Argentina desde o início do ano com esse leilão que se chama Alma GBA. É um leilão de reserva de capacidade. Os argentinos, eles saíram na frente nessa da gente. Eles começaram as discussões bem depois da gente. A gente começou em 2023, eles começaram em 2024. E aí, logo já conseguiram lançar o edital e lançar toda a parte de leilão, muito focada a um grande problema que a Argentina sofre. As linhas de transmissão na Argentina, elas não são de última tecnologia, elas estão um pouco defasadas com os últimos anos, até por questões governamentais dos últimos governos, e o que acontece é que tem cortes muito grandes. Então, nos períodos de inverno e nos períodos de verão, onde se usa muito a parte onde se acaba se utilizando muito calefação e ar-condicionados, a gente percebe que haviam muitos cortes, e ainda há muitos cortes. Então, aqui são algumas manchetes realmente mostrando o que acontecia. Então, quando tinha um dia muito quente, muitas pessoas acabavam ficando sem energia, e também quando tinha dias muito frios, isso também acabava acontecendo. E uma das soluções, como um grande teste para o mercado argentino também, foi fazer um leilão regional, que se fala, que é um leilão focado na região de Buenos Aires. Então, esse leilão realmente ele é ligado ele conecta diretamente as distribuidoras de Buenos Aires, que atende Buenos Aires, a Edenor e a Enesur. Então, é para realmente resolver nesses períodos de alta capacidade, de alto consumo, que a gente consiga não sofrer com apagões e também manter toda a nossa vida tranquila, digamos assim. Então, esse foi o primeiro grande leilão de reserva de capacidade para sistemas BES. E esse é um leilão que foi 100% focado em sistemas BES. A gente tem trabalhado lá muito forte na Argentina. A gente tem focado muita energia lá e se tudo der certo, aí nas próximas semanas a gente tem mais de 1 giga assinado já para esse leilão, e alguns pontos muito rápidos aqui do leilão. É um leilão de 180 ciclos ao ano, porque realmente ele vê esses períodos de inverno e verão. Primavera e outono acaba não tendo grande necessidade, então o governo já decidiu e já definiu para esses 180 ciclos ao ano. É uma capacidade de descarga de 4 horas, também como a gente vê aqui no leilão do Brasil, porém tem uma sacada que é muito interessante. Ele pode ser adicionado, ele pode chegar às 5 horas, e há um ganho perante a isso, tem uma receita adicional para chegar nessas 5 horas. Então, e faz todo sentido, porque quando tu pega a degradação das baterias, para chegar lá no ano 15, que é o PPA desse projeto, a gente chega mais ou menos realmente nas 4 horas. Então faz sentido, porque eu acabo não precisando colocar nenhum augmentation, e eu sou remunerada por essas 5 horas. Então, é algo realmente bem interessante. Como eu comentei, esse período de descarga é entre 4 e 5 horas. A carga ela vai até 8 horas, que prevê para o período da noite. É um PPA de 15 anos. Ele já prevê uma capacidade de gridform e o Black Start, é algo bem importante para a região. A gente fala muito de gridform, mas existem alguns níveis de gridform. Até o operador do sistema lá, a cabeça, eles acabaram não definindo muito as capacidades de gridform, onde vão ser discutidas agora. Eles simplesmente falam, preciso de capacidades de gridform, e isso funciona também para a gente. E essa é uma capacidade aferida mensalmente. Dentro dos resultados, o que o governo encontrou, eles estavam esperando valores abaixo de 15 mil dólares por megawatt de capacidade por mês, e chegaram até valores de 10 mil. Então, a gente vê que realmente a factibilidade e como as baterias fazem um modelo de negócio ficar viável. Além disso, o governo ele lançou um decreto aí no último mês, modificando o regime de importação do sistema de armazenamento, onde eles fazem parte do Mercosul também, então eles acabam utilizando o NCM, praticamente o mesmo que a gente utiliza aqui no Brasil, exatamente o mesmo, na verdade, e eles reduzem esse imposto de importação a 0, tá? Realmente para entender e tirar maior proveito desse resultado do leilão.
Além disso, é um leilão que ele foi realizado sem uma regulamentação nacional específica para o armazenamento. Tá? Não existe algo inicial, existe realmente o edital do leilão, e que é onde a gente vê todas as informações necessárias. Bom, esse é um modelo Argentina, muito rapidamente, só para vocês terem uma noção. A gente está lá, a gente acaba prestando, como a gente está desde o início do lançamento, a gente acabou prestando um excelente serviço técnico, modéstia à parte, e isso está convertendo nos nossos fechamentos aí das próximas semanas. Modelos de negócio, agora vamos falar um pouquinho de Chile. Chile teve um efeito de carteamento muito forte nos últimos anos. E a gente ainda falam que isso pode piorar, como estão aí nas manchetes também. Então, isso é realmente algo bem importante e relevante. O Chile é um país super alongado, onde o sistema de transmissão também ele é complicado em termos topográficos, em termos de licenciamento ambiental. E o que aconteceu no Chile? Então, teve esse aumento da entrada das renováveis, tanto de solar como eólica, muito locacional, então aparece muito no norte e no sul do Chile, o que acabou gerando problemas de transmissão. A rede não estava preparada, muito parecida com o que a gente encontra aqui no Brasil, e acabou tendo um carteiramento muito alto dentro desses projetos, e o preço spot, que lá chega ao piso, é realmente a zero. Então, isso afeta diretamente aos projetos lá instalados. E hoje o Chile, na verdade, ele já tem mais de 1 GB de potência instalada, mais de 4 GWh de capacidade instalada, tem 3,5 GB em construção, mais de 4 GB, isso tudo em potência de processo de licenciamento. Então, o Chile vem crescendo, ele vem ainda ganhando espaço, deve ganhar espaço nos próximos anos, realmente o país mais desenvolvido na nossa região, em termos de funcionamento. E também agora que vem falar sobre grid forming. Os primeiros projetos no Chile, vale mencionar que eles foram feitos, operaram sem regulamentação nenhuma, sem uma regulamentação nacional. Foram feitos como pilotos, pela necessidade associada, e depois o operador do sistema acabou regulando e entendendo como isso funciona para conseguir trabalhar. Um outro ponto também importante, que acho que vale a pena mencionar, é o imposto. Lá eles também têm uma regra zero, que reduz o direito de importação, ou seja, o imposto de importação a todos os equipamentos associados ao BES a 0%. Então, também isso é um outro impulsionador dentro do sistema, e a gente entende que sim, faz sentido, principalmente para esses primeiros momentos de mercado. Então, realmente, o que eu queria comentar com vocês era mais sobre esses dois países, onde a Trina vem trabalhando muito forte. No Chile, a gente já tem mais de 3 gigas vendidos, a gente está finalizando o nosso maior projeto na região agora em dezembro, comissionando 1,2 gigas, 1,2 gigawatt-hora, a gente com 244 containers de 5 megawatt-hora, uma equipe local, com pessoas que estão fazendo esse gerenciamento dentro da nossa região. E bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre a nossa experiência internacional para esses nossos dois vizinhos, para realmente a gente ficar atento o que os nossos vizinhos estão fazendo e para copiar as boas práticas, né? Obrigada, Mariana. É bem interessante da gente aprender, né, com quem já está um pouco na frente da gente. Então, esses incentivos tributários, né, as questões complexas, né, de geografia do Chile, né, ou da própria, você falou da idade, né, das linhas de transmissão na Argentina. Então, assim, tudo é algo que a gente já pode aprender e a gente tem capacidade para isso. E a questão mesmo do preço zero, né, acho que foi Chile que você falou, né, então, o Brasil tem a questão as hidráulicas têm que receber o OIM. Bom, podemos tentar dar um jeito nisso, de outra forma que não seja o PLD mínimo, né, então, tem algo que a gente possa pensar e sempre aprender com as experiências internacionais. E agora eu queria ouvir um pouquinho do Ricardo Seixas, do papel do armazenamento na transição energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, uma excelente tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Agradecer principalmente a AB Solar pelo convite, pela organização, e é ainda mais gratificante estar falando para vocês, porque eu vejo que é um público bastante qualificado. E, na verdade, na minha apresentação eu fiz algo bem básico, porque eu acho que o que há de mais valioso que eu posso trazer aqui são ideias e provocações, porque há muito conhecimento hoje disseminado, né, principalmente em torno das tecnologias de armazenamento, e eu sou um otimista por natureza, então eu tendo a olhar essa demora toda que a gente está tendo nesse processo regulatório como algo que vai nos preparar melhor para o que está por vir, para que a hora que a gente tiver um arcabouço regulatório, a hora que a gente tiver investimentos, a hora que a gente tiver tudo isso estruturado, a gente possa fazer tudo com bastante celeridade, bastante segurança, principalmente jurídica, que é algo que é complexo da gente falar aqui no Brasil. Em apenas 15 minutos eu tenho o desafio de colocar as principais ideias aqui para vocês, mas principalmente o meu ideal é trazer algumas provocações e me deixar à disposição para que a gente possa trocar ideias e trazer de forma bem breve as experiências que a gente traz, né? Eu atuo no mercado de energia solar desde 2017, estou na parte de armazenamento 100% focado desde o começo desse ano, e já respondendo à provocação que foi o título dessa apresentação, a importância do armazenamento na transição energética, elas são indissipáveis, né? São duas coisas que elas só acontecem, uma depende da outra. O armazenamento, ele é uma chave dentro do processo de transição energética. A gente viu isso acontecendo em diversos países e no Brasil com certeza não vai ser diferente. Eu enxergo o armazenamento como um veículo para poder sustentar o crescimento das renováveis dentro de um sistema energético. E eu acho que a gente tem que olhar muito para outros países e outros modelos, mas a gente tem que também olhar para o próprio umbigo e entender que o nosso país é um país de grandezas continentais, onde a gente tem muitos desafios, um sistema interligado nacional que é bastante complexo por diversos fatores, mas enfim... Como também preciso falar um pouquinho da empresa que eu represento aqui, e com muito orgulho represento, porque é uma das empresas pioneiras e 100% focadas em sistemas de armazenamento. É uma das poucas empresas, indústrias que focaram 100% da sua pesquisa e desenvolvimento, da sua força de trabalho para sistemas de armazenamento, para esse tipo de topologia de baterias. Então, é uma empresa que atua aí desde 2015, foi fundada através da ZTE, que é uma das principais empresas de telecom do mundo, e hoje figura como uma das líderes globais em sistemas de armazenamento, com mais de 2 milhões de sistemas instalados em mais de 90 países. Então, a gente tem fábricas na China, fora da China, como na Itália, e temos uma infraestrutura local aqui que já serviu alguns parceiros, inclusive se vocês visitarem o projeto de BESS da USP, Universidade de São Paulo, por aqui, aquele BESS que tem lá, ele foi fornecido pela Pylontech, tá? Então uma referência bastante legal, aqui um pouquinho, não quero ficar muito focado nisso, mas a nossa cadeia ela é 100% integralizada e verticalizada. Isso traz uma conformidade de qualidade muito acima de muitos players que a gente vê nesse mercado, né? E tudo isso que a gente tem feito no setor de armazenamento é muito legal, porque eu posso traçar o paralelo do que foi visto no setor de energia solar, que a gente meio que trocou o pneu com o carro andando. E aqui a gente está estudando todas as variáveis do pneu, slick, semi-slick, como que a gente vai, o que a gente vai enfrentar pelo caminho. Eu acho que a gente entra para um avanço, para uma rampa de setor muito mais preparado do que o que a gente entrou no solar,
né? Isso é muito importante. Então, aqui o investimento contínuo, a nossa fábrica é uma fábrica modelo de produção de células. Inclusive, se você tem a curiosidade de entender como o pó do lítio-ferro-fosfato é transformado no sistema de bateria que você pode inserir no seu negócio, na sua residência, você pode acessar o site do Canal Solar, você vai ver ali a fábrica modelo de células de bateria do tipo POET, e é a fábrica da Pylontech, uma das nossas fábricas na China. É um vídeo bem legal, onde eu pude mostrar para vocês como é feito todo esse processo. E aqui são algumas das nossas fábricas. Estou correndo contra o tempo aqui, porque tem bastante coisa que eu quero falar com vocês. Aqui são algumas das nossas soluções, então a gente tem uma gama completa, desde telecom, sistemas pequenos de baterias, residenciais, até as grandes soluções aí de CNI e de BESS. E aí a gente já entra numa provocação muito... Eu ouvi hoje aqui também falando sobre modelos econômicos, modelagem de negócios, né? Eu acho que a gente tem algumas esferas quando a gente fala do armazenamento no Brasil. E existe uma esfera dentro do armazenamento, que é aí onde se insere muito do papel do ONS, da ANEEL, enfim, que não é só uma questão econômica, é uma questão de necessidade. O nosso sistema hoje, ele conta com uma matriz elétrica onde 39% é de fontes intermitentes. Dentro desses 39%, a gente está jogando muita energia fora, justamente por não ter recursos de flexibilidade do sistema, né? Então, aqui eu fiz brevemente, assim, de forma bem genérica, algumas curvas da geração típica solar dentro de um dia e da eólica, e a gente vê ali acima, né, o que a gente tem ouvido muito falar, que é a curva do pato. Então, o que acontece? Durante o dia, a gente está cortando energia, está jogando energia fora. De repente, a gente tem uma rampa que é extremamente complicada para o nosso sistema de lidar, que é uma rampa de demanda, e a gente tem uma queda na geração de energia solar que vem se fortificando, porque afinal de contas é a fonte de energia hoje mais barata se a gente fizer o custo nivelado de energia no mundo inteiro, né? E a gente poderia dissecar muito sobre essa evolução, mas enfim. Então, como que a gente resolve isso, né? Como que a gente resolve esse descolamento de demanda, que é o que acontece como um dos fenômenos principais do nosso setor hoje? É através do armazenamento. E aqui são algumas notícias que eu acho bastante relevantes da gente integrar nessa nossa conversa, né? Sobre o curtailment no Brasil, que acho que já foi bastante explorado, o acionamento das térmicas, que tem toda uma complexidade, uma questão ambiental e também uma questão de custo, né, que impacta todos nós enquanto consumidores, enquanto empreendedores, enfim. E fora a questão de apagões, porque essa transição energética, apesar dela estar sendo muito positiva, ela tem trazido muita instabilidade também. Então eu queria trazer um pouquinho aqui, né, de forma bem geral, eu tenho pouco tempo e queria muito poder responder as perguntas de vocês. Então, o armazenamento, ele vai trazer confiabilidade para o sistema, ele vai mitigar investimentos em linhas de transmissão, ele aumenta a flexibilidade do sistema. Então isso tudo vai trazer segurança energética, economia operacional, integração renovável. Não tem como você integrar a evolução das energias renováveis para uma transição energética sem o auxílio do armazenamento de energia. Além de tudo, ele entrega uma resposta rápida para as necessidades pontuais que o nosso sistema vai tendo durante o comportamento de carga e descarga aí das nossas redes. E então, respondendo aí por fim, né, a importância do armazenamento é que ele, na verdade, é a chave para a nossa transição energética. E aqui são alguns dos elementos ou dos nomes bonitos que a gente pode chamar para as principais funções aí, onde se agloba o sistema de armazenamento, mas e ali dentro tem um ponto muito legal, né? A gente vê algumas pesquisas aqui destacadas, onde a arbitragem ela não, por si só, na visão de alguns cálculos, ela não paga a conta. Eu estou com um caso real de um cliente industrial no Pará, onde o delta entre a tarifa de energia na ponta e na fora ponta é de 10 vezes. Esse cara ele tem um payback em 4 anos
só fazendo arbitragem. Se a gente empilhar receita para ele, a gente transforma isso em algo ainda mais relevante. Fora as aplicações que a gente tem em paralelização com o diesel. O diesel tem sido cada vez mais caro, extremamente poluente, difícil de manejar. Então, assim, em grandes centros, em todos os nichos, tem cabimento e tem aplicação para o armazenamento de energia. Então, o load shifting já funciona. O aumento de capacidade, por exemplo, uma outra aplicação que tem sido muito demandada e vai além da viabilidade econômica, é muito uma questão de capacidade. A SP Trans, ela tem uma meta, né, as frotas de ônibus em São Paulo, elas têm que ser transformadas até 2028, se eu não estiver errado, em 30% pelo menos de ônibus elétricos. Como que você faz isso se a sua garagem tem uma demanda contratada, que você já está pagando ultrapassagem, e você não consegue ampliar essa demanda? BES. Então, a gente tem aí uma fonte de diversas soluções e, com certeza, é um pilar fundamental para a transição energética de forma sustentável. Prometo que eu estou acabando. Então, assim, o obstáculo é o caminho. Inclusive, esse é um dos meus livros favoritos. Então, assim, a regulamentação ela está demorando, entendo eu, porque está sendo muito bem feita. A gente teve um longo período de consulta pública, então eu quero acreditar que isso está sendo positivo. O leilão de capacidade ele tem se tornado cada vez mais urgente e com certeza deve acontecer no ano que vem. A queda dos preços nos equipamentos ela é indiscutível, ela vem caindo cada vez mais. As políticas e isenções tarifárias, né? A gente viu que alguns vizinhos já têm instituído algumas práticas e por uma questão mercadológica de necessidade e pelo meu otimismo, eu tendo a acreditar que a gente também deve ter algo nesse sentido, e eu acho que a gente, mais do que esperar, a gente tem que lutar por isso e mostrar tudo que as nossas soluções podem fazer para o nosso sistema, e por isso a gente precisa desses benefícios, né? E, por último, e mais importante, que é o motivo da gente estar aqui, a informação e conhecimento. Então, eu acho que a gente tem um setor de armazenamento de energia que ainda está começando, mas está começando de uma forma muito mais apoiada, com muito mais conhecimento, com muito mais maturidade para que a gente possa desenvolver e rampar essas soluções com muita segurança e flexibilidade. Então, obrigado a todos pelo tempo de vocês e contem comigo aí para... Obrigada, Ricardo. Eu acho interessante que você traz os benefícios todos, né? E o leilão de reserva de capacidade que está previsto para o ano que vem, mas tem esse ano que está prevendo, inclusive, carvão, né? Porque Sim. O tempo que ele tem que permanecer ligado vai diretamente contra a flexibilidade que o próprio operador necessita, né? Isso sem falar na democratização que o sistema de armazenamento traz. As populações ribeirinhas, cerca de 30 milhões de unidades consumidoras até 2030 vão ser beneficiadas com energia, com acesso à energia através de um sistema de armazenamento para redes isoladas. E eu também sou uma otimista, igual a você. Eu sou super otimista. E tinha um chefe meu, que o Carlão conhece, João Carlos, que falava assim: entrega o estudo, porque é melhor tirar 7 e passar de ano do que não entregar e tirar 0. Então, melhor feito do que bem feito. Eu acho que a gente tem que começar, né? E depois a gente aprimora a regulamentação. Bom, e agora, bom, desculpa, Carlão, mas é porque eu conheço o Carlão, eu trabalhei há 20 anos atrás, Carlos Freitas, né? Para falar um pouquinho mais sobre os benefícios aí que a Shint Power vê. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado, Bessolar, pelo convite. Aqui, parabéns aos participantes da mesa. Thalita, prazer estar aqui. Bom, falando um pouquinho da Shint Power, eu vim hoje aqui apresentar um pouquinho da empresa como um todo. Aqui são alguns números, tá? A Shint Power é uma das maiores empresas hoje da Ásia, está em 43º lugar. O ano passado a gente foi Tier 1 na Bloomberg em vários setores como inversores, BES, transformadores, e a gente hoje é praticamente líder mundial em fabricação de equipamentos eletromecânicos, tá? Então é uma corporação bem grande, na qual também vem agora, acredita muito no mercado brasileiro, principalmente na questão do armazenamento de energia e de tudo que está acontecendo.
Eu também não vou ser muito repetitivo aqui, porque acho que a gente acaba falando sempre as mesmas características, as mesmas aplicações, as mesmas soluções, então eu vou tentar ser bem objetivo aqui, tá? Bom, eu vim em substituição da minha CEO, a Raquel, essa foto não é minha, tá? Mas eu vim substituí-la aqui com muito orgulho também aqui, tá? Nessa apresentação. Bom, a gente, então, a gente tem toda a linha de sistemas de armazenamento, tá? Desde a parte do CNI até a parte do Heavy Industry e do Utility Scale. O foco da minha apresentação aqui é o impacto do CNI na questão do mercado e na questão do sistema. Então, eu vou ler bem rapidinho aqui, tá? Então, o do CNI no mercado, tá? Já tem aí como uma visão de fabricante, olhando para o mercado que está começando, olhando para as oportunidades que estão surgindo, olhando para os desafios e oportunidades. Então, você tem o peak shave, a autonomia do gerenciamento, você tem maior capacidade de controle, na substituição até do GMC, você tem a variação, a qualidade de energia, né, como o próprio Ricardo aqui comentou também na apresentação dele, onde você pode dar uma qualidade de energia para a indústria, para o comércio, o load shift, onde você pode estar fazendo a arbitragem da energia, atendimento de falhas elétricas, que é o famoso backup, que acho que é um grande ponto também que a gente possa desenvolver hoje na parte da indústria e do comércio. Substituição do gerador diesel, muitas empresas hoje são inúmeros os leads que chegam para nós hoje, no qual as empresas elas possuem acordos e políticas ESG, na qual elas têm que retirar o gerador diesel. Elas não podem mais possuir essa fonte de backup, vamos dizer assim, dentro das suas indústrias. E principalmente na questão do comércio, a questão do fluxo reverso hoje, que é um problema seríssimo hoje para quem hoje até trabalha com geração fotovoltaica, sabe o quanto isso está impactando hoje no negócio e na taxa de retorno dos equipamentos. Falando um pouquinho sobre o mercado, quais são os nossos na visão do fabricante, de novo, tá, ressaltando, quais são os nossos desafios hoje para que esse mercado possa impulsionar cada vez mais? Acho que tributo, imposto, acho que só o ex-tarifário já poderia ajudar bastante nesse tipo de business, nesse tipo de comércio. A gente tem alguns clientes que estão estruturando empresas, negócio que é o Energy as a Service, e é impressionante o que a taxa de retorno deles melhora se considerar simplesmente o ex-tarifário do BES. A parte eu acho que eu fico me imaginando também um pouquinho, também estou desde o solar desde 2015 e acompanhei também essa evolução, mas às vezes eu fico pensando que, olhando para o sistema como um todo, as dificuldades que a gente está enfrentando, os riscos talvez de um blackout, às vezes, de um apagão, talvez benefícios similares, como a gente teve com o solar no começo, mas muito bem planejado, muito bem definido, num período bem estabelecido, talvez pudesse impulsionar que a indústria e o comércio absorvessem essa responsabilidade e pudessem fazer com que o armazenamento se difundisse mais aqui dentro do setor. Um outro desafio aqui é a parte de conhecimento. Tá? A gente vê um mercado muito demandador, a gente vê aplicabilidades inúmeras. A gente tem um cliente que é um agronegócio. O cara ele está com um pivô lá, ele precisa de mais um pivô para aumentar a produção dele, e a concessionária não consegue atendê-lo nos próximos 3 anos, essa energia. Então, para ele ter um sistema, um microgrid com solar, BESS e até um diesel com backup, é a solução, e para ele não é questão de viabilidade econômica, é questão de ampliar e manutenção do negócio dele ali. Mas, assim, a gente precisa disseminar o conhecimento com uma faixa no mercado que a gente chama que são os instaladores integradores. São essa faixa de profissionais que serão os drivers para que realmente a indústria possa ajudar no sistema como um todo
e a indústria possa ter esse benefício o quanto antes. Porque, sim, existe a tendência de uma queda de preço já para o próximo ano aí do sistema, mas é uma tendência, a gente não sabe. Mas em muitos casos, a viabilidade econômica já existe. Só que a empresa na ponta, o integrador na ponta, ele não consegue ainda passar essa solução de uma forma com propriedade para o cliente final. E aí o cliente final, lógico, ele se sente um pouco inseguro. E o fabricante, ele não vai conseguir assumir esse papel no curto prazo. Quando eu falo curto prazo, nos próximos 6 meses, 1 ano. Tá? Então, eu acho uma responsabilidade nossa, pelo menos a gente aqui, a gente tem uma política em desenvolvimento de disseminar o nosso conhecimento, disseminar como dimensionar um BES, como prospectar comercialmente, como falar com o cliente, para que a gente possa dar essa atração. Bom, aqui a gente tem alguns casos que a gente aí está implantando, tá? Onde a gente tem a questão do peak shave, que é o primeiro gráfico, onde você consegue ter do vermelho, que é a curva que era um pouco mais estável da questão da ultrapassagem da demanda, onde você consegue ter na linha verde uma carga mais linear. E no segundo caso ali, foi até uma questão de um cliente nosso, que ele faz Energy as a Service, no qual ele fez o estudo e demonstrou para o cliente se ele aumentasse um pouquinho mais a demanda, contratasse um pouquinho mais de demanda concessionária e fizesse ali o load shifting, ele teria um ganho muito bom dentro da sua operação. E com uma TIR, aliás, uma TIR, como você falou, uma TIR às vezes até de 4, 5 anos, que para nós já está excelente. Esse é um projeto de indústria, mas só com CNI. Para vocês verem que o CNI, ele é modular. Então, ele pode atender desde um pequeno comércio até uma grande indústria. Não tem problema. Tá? Ah, poxa, mas aí eu consigo já me preparar, eu consigo deixar o projeto pronto? Sim. Você já tem uma programação. Toda grande indústria, média e grande indústria, ela tem um planejamento de expansão, ela tem um planejamento de aumento de carga. Então, também é a mesma coisa, uma questão de planejamento, e o Senai, ele consegue atender grandes indústrias. Aqui tem um caso na China de 7,7 megawatts de potência com 16 megawatts-hora de capacidade, no Senai somente. Aí, indiretamente, né, pensando que a gente tem um produto que ele se encaixa muito bem em qualquer faixa do comércio e indústria hoje, pensando que nós temos players no mercado com uma capacidade de produção grande aí a oferecer, pensando que a gente está com um problema do sistema interligado nacional, tá? E pensando que hoje um CNI de 1 mega, em 5 meses ele está instalado. 5 meses. 5 meses você tem o Senai funcionando numa indústria ali, fazendo o seu peak shaving, fazendo seu load shifting, fazendo seu backup, fazendo qualquer aplicação que seja necessária. Então, quando você vê uma questão de uma regulamentação sendo estudada, que eu concordo com você, estamos aprendendo, mas que talvez isso venha, a solução, o leilão, a implantação, o leilão de capacidade, venha se realizar daqui a 2, 3 anos, mais ou menos. Em 1 ano e meio, o Senai ele pode ajudar bastante. Nessa questão da carga. Então, eu não vou repetir muito, porque são questões também, por exemplo, um benefício, então uma questão de tipo, a indústria que puder prover serviços ancilares para a distribuidora vai ter uma redução na sua tarifa. São ideias. A mini geração, aquela usina que está lá, que ela puder implantar o seu BES e também poder carregar no pico e descarregar na fora do pico, ele vai poder ajudar e ter algum benefício que a gente tem que construir juntos aqui. A questão também, assim, um benefício, tá, dessa questão do Senai para grandes projetos, a implantação muito rápida, tá, muito rápida, não tem questão ambiental, não tem questão de metro, que hoje também às vezes complica bastante, tá, é um equipamento que não precisa de metro. Não tem questão, na grande maioria dos casos, de você ter que homologar novamente a sua cabine de entrada, a sua subestação de entrada com a concessionária. Então, são coisas que a gente quer disseminar com os nossos integradores, nossos canais, para que a gente possa dar esse drive. Bom, a curva do pato, como todo mundo fala aí, que também, pensando que a gente tem hoje, sei lá,
20 gigas, 30 gigas só de energia solar mini geração. Se a gente pudesse colocar um pouco de Senai, um pouquinho nessas usinas, já ajudaria nessa curva também. Aí um sisteminha um pouco menor, numa indústria também na China, do Senai, só que nessa parte é de backup. Bom, desculpa se eu fui um pouco rápido, você foi muito, mas eu agradeço a participação novamente. Estou à disposição para qualquer dúvida aqui, depois que a gente terminar. Nosso escritório fica aqui na Avenida Paulista, aqui do lado do MASP, e obrigado mais uma vez. Obrigada, Carlos. Eu acho que é muito interessante essa questão que você traz da gente. Tem uma questão de, eventualmente, a TIR é factível, o tempo de construção é rápido, socioambientalmente, né, também não existem problemas. Então, a questão é a questão da credibilidade também, né, de como vender esse produto, e a gente precisa disso da regulação e do marco legal, eu acho. Sim, mas para o Senai, a regulação, o marco legal, talvez não seja tão impactante agora, no curto prazo. Mas o integrador, a engenharia, o instalador, o integrador de automação, o integrador de UPS, integrador de no-break, o integrador de solar, hoje ele não tem conhecimento de como entregar essa solução de BESS hoje para o cliente final. E o fabricante não vai conseguir, assim, cobrir todo o mercado sozinho. Obrigada. Então, agora a gente vai ouvir o Rafael Moura, da Canadian, né, com a sua experiência aí regulatória, que provavelmente você, no desenvolvimento de muitos projetos, você passou por eles, né? Isso. Obrigado, pessoal. Então, primeiro, agradecer a oportunidade, a Bessolar, meus colegas aqui de painel e todo mundo que ficou até a última palestra. Então, a gente termina por aqui depois. Vou falar um pouquinho aqui sobre a Storage, na empresa que eu represento aqui hoje, como que ela está inserida nesse mundo da Canadian, né? Então, a Canadian, ela tem subsidiárias, né? Então, e Storage é que eu represento hoje, que é a empresa desenvolvida para projetos de utility scale de BESS, né? Então, eu antes estava na MSS, que é a empresa que está aqui no Brasil desde 2011, já tivemos fábrica também aqui no país, desenvolvi lá o BESS de menor escala, residencial, comercial e industrial, e hoje fiz essa migração no começo do ano para a Storage, a gente muito focado aí nos projetos aí de utility scale aí que estamos aguardando ansiosamente as regras do leilão. E a Recurrent Energy é a empresa desenvolvedora também do grupo, uma outra subsidiária, e a nova empresa também desenvolvida, a EQ Storage, que é a empresa do EMS, né? Então, hoje a gente trabalha com uma solução verticalizada, isso tudo dentro de um grupo Canadian, né? Então, um grupo que já está há muitos anos aqui no Brasil, todos conhecem pelos painéis solares, e agora muito pelos sistemas de armazenamento. Um pouquinho da storage em si, temos 10,5 gigawatt-horas de projetos já instalados em operação no mundo, são 17 gigas de projetos contratados em diferentes estágios aí de construção. Os mercados principais, estamos falando de China, Estados Unidos, América Latina, Reino Unido, Índia, então são diversos países, né, empresa global, com produtos proprietários, né, então solução verticalizada, e fábricas próprias. Então trago aqui as fábricas específicas de armazenamento. Estamos falando de fábrica na China, Estados Unidos, na Tailândia, então fábricas de célula, fábricas dos sistemas de armazenamento, então uma capacidade de 9 gigawatt-horas de célula anual e 50 gigawatt-horas de BESS, né, do sistema em si. Então, um pouco dessa estrutura global. Hoje, a unidade aqui responde para o Chile, né, como comentou minha colega aqui, a Mariana, está mais avançado do que a gente, então o Chile é quem olha por América Latina, e a gente traz um pouco dessa experiência deles, né, fazer isso aqui também no Brasil. E eu vim um pouco falar de regulação do BESS, né, exemplos internacionais, um pouco para ilustrar o que foi dito aqui pelos nossos colegas no painel anterior, nesse painel também, muito focado aí nas soluções aí de utility scale e como que é importante essa questão
das múltiplas receitas, né? Então, eu trago primeiro, né, o caso da ERCOT nos Estados Unidos. Então, quase a totalidade do Texas, né, um sistema, os Estados Unidos é um pouco diferente daqui, né, são divididos por regiões, são 26 milhões em torno de clientes atendidos, né, então uma área bem grande, com muita solução renovável e tudo mais. Então, lá começa, desde 2011, 2012, com a discussão de armazenamento. Então, estamos falando aí de quase 15 anos daqui a pouco, né, que se discute armazenamento de energia, e lá, desde lá de trás, se inicia com a definição do agente armazenador, que eles chamam de ESR. Então, nisso, entra nessa discussão em 2019, né, uma força-tarefa para a integração mesmo desses sistemas, nos sistemas lá da ERCOT, nos Estados Unidos. 2020, né, a gente está falando aqui de como que ele é enxergado, né, ele é enxergado como o WSL, Wholesale Storage Load, então bateria não é uma carga comum, né, então só isso já evita tarifas extras do fio, né, então é como funciona lá, nessa questão para não onerar essa energia que carrega na bateria. E ela é liquidada a energia no LMP, que é o Locational Marginal Price. Então, a gente está falando de remuneração, custos já inclui energia, perdas e a congestão. Então, isso dá o sinal econômico eficiente na energia, né, desse sistema. É um mercado aberto. Estamos falando que os players podem fazer investimentos, né, seguindo as conexões, a interconexão de geração, mas ele é um mercado de produtos, é um pouco diferente do que a gente está construindo aqui, então é um mercado obtido, não otorgado, né, então não depende de leilões para esse mercado acontecer, né, e para esse mercado acontecer, a gente está falando do revenue stacking, né, que é o empilhamento de receitas, então a gente consegue ver no gráfico ali da esquerda, hoje é muito focado na arbitragem e serviços ancilares. A maior parte, essa azul escuro, são os serviços ancilares, ou como que remuneram esses projetos, então não é uma remuneração única, né? E aí a gente pega um pouco de tendência. A tendência, né, desses projetos é sempre nivelar. Então, quanto mais projetos de armazenamento tem, a tendência é que a necessidade, você tem mais oferta de BESS, necessidade, você vai ter uma competição pelos serviços ancilares, esses custos baixam. Arbitragem também, você acaba nivelando mais, mas isso abre outras oportunidades, né? Mais renováveis viabilizadas, né? A gente está falando da transição energética, que é o que a gente espera que aconteça aqui no Brasil, e novos produtos, né, futuro. Então, lá o mercado surgiu muito com baterias de 1 hora, e para serviços ancilares. Como esse mercado está se achatando, agora estão surgindo os projetos de 2, 4 horas, 5 horas, por causa desses novos produtos aí como capacidade que permitem isso naquela operação. Eu vou falar aqui, então, rapidamente, está acabando meu tempo, o mercado do Chile, né? Então o Chile, ele começa em 2016, né? Ele cria a base legal para o armazenamento, então estamos falando já do agente armazenador lá. 2019, as normas, né, que permitem o uso do BES, então isso foi em 2019, aí com a arbitragem, apoio à transmissão, e a previsão também de ancilares, e a estrutura de receitas um pouco diferente. Então, a gente tem, hoje o principal do Chile é a capacidade. Então, a capacidade, vamos falar, é a receita, a principal âncora de receita dos projetos lá no Chile, né? Então, é um mercado certo, horizonte de longo prazo, e esse BES ele participa do mercado de potência, né? E junto com isso, PPAs privados. Então, para a gente conseguir financiar um projeto, ele precisa ter essas âncoras, né? Então, estamos falando de capacidade, estamos falando aí desses PPAs, e aí sim, eles partem para uma arbitragem, que em geral entra como upside desses projetos, e os ancilares hoje existem, mas é um mercado pequeno relativamente, que são atendidos por hidros, por as térmicas, né? Então, como que é esse mercado de capacidade, né? A gente está falando de não é um mercado que ele pune quem não entrega capacidade, ele é um mercado que ele vai entregar o que você gerar, que você entregar efetivamente para a rede. Então, por isso que ele fala essa tabela aí de direita, né, de 1, 2, 3, até 5 horas, o quanto que você é remunerado por essa energia que você entrega, né? Então, isso te dá a oportunidade para você talvez entregar menos e fazer uma arbitragem se for o melhor momento, né? Então, isso cria esse tipo de mecanismo.
e dentro disso também você não é penalizado por isso, tá? O BES não é considerado um consumidor final, né, ao carregar, então não paga encargos típicos do consumo, que é um pouco diferente do que foi mostrado o que está sendo sinalizado aqui para a gente aqui no Brasil, né? Então ele carrega como ativo do sistema e ele injeta como um gerador, né? Então é um pouco de como funciona lá no Chile, e por causa dessa tabela a gente está vendo também muitos projetos aí de 5 horas e tudo mais. Até nisso você consegue trabalhar melhor com a degradação dos projetos. Para fechar aqui, então, um pouco do Reino Unido. Então, o operador lá em 2020, ele confirmou o armazenamento como um subativo de geração, né? Então, ele é regido pelo framework de geração, não carga, né? Isso é importante também pontuar. Os custos de balanço, né? Então, encargos cobrados pelo operador. Se você tem o seu projeto, que ele não é final demanda, né? Que ele fala que como um projeto standalone e tudo mais, não vai cobrar esses custos do balanço. E os custos de transmissão também, né? Se não for o objetivo final, esse não demanda final. Fontes de receita, então a gente vê naquele gráfico embaixo também, né, que são serviços ancilares. Em azul claro, né, ele tem uma base fixa, que é o pagamento por capacidade. Então, vocês conseguem enxergar que é um pagamento menor de todos, mas que você consegue com outras atividades, você consegue ganhar, remunerar melhor o seu sistema, então com arbitragem, né, com questão de serviços ancilares. E aí você tem um mercado muito diversificado, tá? Então, isso no Reino Unido. Para fechar aqui, que meu tempo terminou, no Brasil o painel anterior explorou muito isso, e aí eu só coloco ali no final a questão dos desafios que a gente tem, que é essa questão da aplicação da tarifa, que eu falei bastante, como funciona em alguns outros países já avançados, já maduros, questão do empilhamento de receitas, que é essencial para a gente conseguir remunerar bem e o BES bem competitivo no nosso mercado, e a questão das altas taxas aí que são impeditivas para os sistemas. Então, isso diminuindo essas taxas, a gente vai ser benefício para todo o sistema, tá? Então, agradeço aqui novamente todos e boa tarde. Muito obrigada, Rafael. Eu acho que foi um belo compartilhamento de experiência do regulatório também internacional. O Airports está muito mais à frente da gente, né, em termos de... Foi massivo, né? O armazenamento lá é massivo, o investimento. E a gente tem aqui uma última oportunidade, eu vou fazer assim, uma última pergunta, uma pergunta para todos, vai ser a mesma pergunta. Então, assim, eu sou uma das fundadoras da empresa de pesquisa energética. E em 2008, depois eu saí da empresa, mas eu fiz o meu último plano decenal de expansão. E lá a gente previu para 2007, né? Eu estava em 2008, eu estava prevendo para 2017, 600 megawatts de fontes alternativas, né? Nós estamos aqui prevendo no PDE atualmente 800 mega de bateria para 2034. Se vocês tivessem que dar um chute, quanto vocês teriam daqui a 5 anos de baterias? Vamos começar pela ordem inversa. Rafael. Começar comigo logo? Bom, esse leilão, ele está... a gente fala sempre em 1, 2 gigas, estamos falando aí até 2029, né? Então, estamos falando já de 8 gigawatt-horas. Eu espero que esse mercado seja em torno aí de lá para 15, alguma coisa nesse sentido, em gigawatt-hora, né? Então, é o meu desejo. É o desejo. 15 gigas, vamos lá. Carlos Freitas. Eu voto igual o relator. Eu voto com o relator. 15 gigas também. Ricardo Seixas. Olha, é um pouco complicado discordar, né? 2030? 2030 eu acho que é bastante desafiador. A gente tem 5 anos aí. Eu seria um pouco mais pessimista, eu iria mais perto de uns 12 gigawatt-hora. Muito bem.
12. Mariana. Bom, acho que, como bem falaram, vai depender muito do leilão, como vai ser destravado, se vai ser vão ser vários, então é onde a gente vai conseguir crescer de forma massiva rapidamente. Mas eu diria que para 2030 eu acho que vai chegar perto dos 10 gigas watt-hora. Acho que eu sou um pouco mais pessimista aí do que os meus colegas. Coloquei 2034, Tá, mas ó. Tudo bem. Sumara. Eu tenho certeza que você quer fazer essa pergunta que eu falei. Para você é mais complicado. Tenho certeza. Mas eu acho que os números que foram ditos aí são bons números, hein? Eu diria que são bons números, né? E 34, 15 gigas é um bom número. Porque, assim, quando eu estava lá na EPE, né, a gente planejou 600 e verificou-se 20 gigas. Então, assim, é algo muito disruptivo, né? Os leilões, eles tendem aí a trazer a nova tecnologia, baixar o custo, né? Incentivos tributários. Então, é isso que a gente espera e a gente quer muito que aconteça. Obrigada a esse painel maravilhoso. Sumara, obrigada aí remotamente por todo o seu esforço. Convite. E foi um prazer estar aqui com vocês. Nossa. Boa tarde. Nós que agradecemos. Agora, pelo avançado da hora, eu vou chamar aqui a nossa vice-presidente de investimentos de hidrogênio verde, a Camila Ramos, para voltar à nossa mesa, e também o nosso especialista técnico regulatório, Vinícius Supion, também para retornar ao palco para as considerações finais. Eu vou, enquanto eles sobem, vou pedir para vocês responderem a nossa última pesquisa de satisfação, que a QR Code se encontra nas telas, e aí eu peço para vocês avaliarem o evento como um todo. Parabéns a vocês, guerreiros, aqui, 18 horas, ficamos até o final. Obrigada por estarem aqui. Vou falar um pouquinho, falando o fechamento do que a gente falou, para quem não estava e para quem estava, né? Das discussões de hidrogênio verde, depois o Vinícius vai falar um pouquinho sobre armazenamento, um balanço do dia. A gente teve a oportunidade, né, nos temas de hidrogênio verde, de falar sobre do avanço que a gente tem visto nos últimos anos, né? Acho que o ano de 2025 foi emblemático, né? Tem sido emblemático para os últimos 12 meses para o setor de hidrogênio verde. A gente teve a aprovação do marco legal do hidrogênio de baixo carbono aqui no Brasil. A gente teve o anúncio, acho que por volta de 35% de todos os projetos anunciados no Brasil, inclusive de hidrogênio verde, foram nos últimos meses, né? Então a gente continua tendo um volume de anúncios de novos projetos, de interesse, porém também emblemático no sentido de que os projetos têm avançado, mas temos aí os gargalos, né, de aprovação de investimento, FIDs para grandes projetos ainda não acontecendo, por conta, né, de definição de off-taker para esses contratos de hidrogênio verde, mas também anúncio, né, de incentivos, projetos selecionados para hubs de hidrogênio verde pelo governo. Então, é um balanço que eu diria que positivo para uma nova tecnologia, como a gente tem visto, de enorme escala que a gente tem nesse setor, né? Então, foi muito legal, a gente teve aqui um painel com o BNDES falando de financiamento, a gente teve a Atlas Agro falando de fertilizante nitrogenado e esse potencial enorme que a gente tem para produzir hidrogênio para fazer fertilizantes aqui no Brasil, e também a gente teve a CCE trazendo novidades de certificação, né, que é super relevante. Dia 11 de setembro, agora, a gente teve deadline para os projetos do Brasil para se inscreverem naquele leilão de compra de hidrogênio verde da União Europeia.
né? E a gente assessorou alguns players nesse cadastramento e definição de projetos, e o grande ponto que estava sendo discutido para definição de projetos e quais projetos inscreverem para esse leilão para compra de hidrogênio verde do Brasil ou de outros países para a União Europeia foi a certificação, né, que ainda não está 100% definida fora do Brasil, nem no Brasil, mas a gente tem algumas pistas dos caminhos. Então, foi legal ouvir também da Vanessa o que a CCE tem avançado aí na pré-certificação já de projetos de hidrogênio verde no Brasil. Então, nós deixaremos as apresentações, né, disponível para vocês que estavam aqui com a gente, e vou deixar agora o Vinícius falar um pouquinho, fazer um fechamento do evento sobre armazenamento. Obrigado, Camila. Realmente evento cheio até o finalzinho. Foi muito conteúdo em armazenamento. A gente teve aqui aulas de como a gente pode seguir com a regulação. Acho que a regulação avançou bastante em termos da CP39. A gente ainda tem o desafio que é a bitributação, a cobrança e duplicidade do uso da rede, mas isso eu tenho certeza que a gente vai superar também. Nós temos aí o trabalho do Marco Legal do Armazenamento, como o nosso coordenador aqui, Rafael Moura, estava falando, o Chile, em 2016, já estava regulamentando a figura do agente armazenador, 2019, fazendo toda a regulação, a gente está um pouquinho atrasado, mas a gente vai conseguir colocar toda essa regulação e, o melhor de tudo, né? Os projetos estão acontecendo independentemente dessa regulação. Então, como o próprio Stefano falou aqui, esse ano já fizeram mais projetos de armazenamento do que todos os outros anos juntos. Então, o mercado está acontecendo, o mercado está crescendo, as projeções são ótimas, as perspectivas que foram trazidas aqui, tanto da parte de modelagem, da parte de viabilidade, quanto as projeções de mercado são excelentes. Então, acho que a gente sai aqui só com previsões positivas para o futuro do armazenamento de energia no Brasil e do hidrogênio verde. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela participação de todos. Eu volto a palavra para a nossa mestre de cerimônias. Nós que agradecemos, Camila, Vinícius, também a Rodrigo Sauai, ao Márcio, que não estão mais aqui conosco, a Celina, parabéns, como sempre, pela organização do evento. Aproveito para deixar um convite para vocês. No próximo dia 16 de outubro, em Recife, vai acontecer o Absolar Meeting Nordeste 2025, então, para que vocês participem, e em breve as inscrições para o esperado Encontro Nacional Absolar. Para mais informações, eventos.absolar.org.br. Quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, que eu não tenho dúvidas, foi tudo isso muito proveitoso a todos os presentes, a eles e a vocês, ao nosso anfitrião, Power Safe, Get Power, aos parceiros Platinum, Shint Power, Gotts Lobato Engenharia, Grupo Energia, Pylon Tech, a Trina Solar e a VEG, e a Amaro Net Zero e Solar Group, e claro, a Fiesp, que gentilmente nos cedeu esse espaço pelo segundo ano. Agradeço a todos vocês pela presença, pelo dia muito produtivo. Uma ótima noite, a gente se encontra na próxima.